Olá pessoal, essa aula é sobre duas informações extras a respeito da Primeira Guerra Mundial, né, que eu quero compartilhar com vocês duas histórias aí que são interessantes a respeito da Primeira Guerra Mundial. Então, sem dar spoilers aqui no começo, deixa eu explicar para vocês, né, o que foi de interessante aí que aconteceu durante esse conflito. Então vamos lá. Só lembrando aí, né, a Primeira Guerra Mundial tem o período que antecede a Primeira Guerra Mundial, que foi o período da paz armada, né, todos esses conflitos que existiam entre as potências europeias, que vai explodir com o assassinato do Fefe. Começa a fase de movimento, banho de sangue, vira guerra de trincheiras, uso de armas químicas. Em 1917 a Rússia sai por causa da Revolução de Outubro, Estados Unidos entra porque navios americanos foram afundados por submarinos alemães, o que leva ao final da guerra, né, com a formação de um projeto de Liga das Nações que não dá certo e a humilhação do povo alemão com o Tratado de Versalhes, tá? Então isso daqui é o resumo todo que você tem da Primeira Guerra Mundial. Agora existem algumas histórias que são interessantes, né? Eu queria contar duas para vocês, né, que são interessantes, não são os extras ainda, tá? Então uma das histórias interessantes, com muitos homens indo para a guerra, tinha pouca mão de obra nas fábricas. Então eles começaram a utilizar mulheres, né, para que elas pudessem trabalhar nas fábricas. Então, a Primeira Guerra Mundial abriu a porta das indústrias para que as mulheres pudessem trabalhar como operárias. Mas para que elas pudessem trabalhar, elas precisavam ter os braços livres. E o que as mulheres usavam naquele tempo para manter os seus seios firmes no lugar eram principalmente corpetes, corceletes, né, ou faixas que amarravam em torno dos seios. Né? Só que isso vai ser substituído por uma peça chamada de sutiã, né, para que a mulher pudesse manter os seus seios no lugar enquanto ela tivesse com os braços livres para trabalhar. Então, por causa da Primeira Guerra Mundial, que você tem um trabalho mais efetivo, né, das mulheres nas fábricas, que vai fazer com que tenha uma adaptação de uma peça de roupa, fazendo o surgimento aí do sutiã. Uma outra história interessante, 1914, Natal de 1914. Você tinha duas trincheiras, uma alemã e outra francesa. O exército alemão, para dar uma melhorada na moral dos soldados alemães, manda decoração de Natal para as trincheiras. Os soldados alemães começam a cantar músicas de Natal e fazer uma ceia de Natal na trincheira. Os soldados franceses escutam isso, começam a cantar as músicas juntos e de repente acontece, na véspera de Natal de 1914, um negócio absurdo. Os soldados alemães saem da sua trincheira, os soldados franceses saem da sua trincheira, se encontram no meio da terra de ninguém e fazem uma celebração de Natal juntos. Né? Um pastor sobe lá, faz uma mensagem, traz uma pregação sobre o amor de Jesus, eles trocam endereços e presentes, cantam algumas músicas junto e depois cada um volta para sua trincheira. Só que no dia seguinte eles não queriam lutar. Então o comando do exército dos dois países proibiu as confraternizações de Natal, porque isso era ruim para a guerra. Tá? Então, isso aconteceu mesmo em 1914, celebrações de Natal. Mas as duas histórias que eu quero contar para vocês são essas daqui. Primeiro, a Primeira Guerra Mundial foi tão mundial que até o Brasil participou. Então, o que aconteceu? Submarinos alemães, assim como eles afundaram navios americanos, eles também afundaram navios brasileiros. Navios mercantes brasileiros que iam para a costa na Inglaterra foram afundados por submarinos alemães, o que fez com que o Brasil, em 1917, também declarasse guerra contra a Alemanha. Só que como o nosso exército não era um exército tão bem equipado, tão bem treinado, a nossa participação na guerra se limitou a duas coisas. Primeira coisa, nós mandamos uma missão médica. Né? Então, essa foto que tem aqui atrás de mim são os médicos que foram enviados pelo Brasil em 1917 para auxiliar os países da Tríplice Entente durante a Primeira Guerra Mundial. Então, nós mandamos médicos, tá, para a Primeira Guerra Mundial. A outra coisa foi que dois navios encouraçados brasileiros, né, um dos navios é o que aparece na imagem lá em cima, eles tinham que patrulhar o Estreito de Gibraltar. Então, o que é o Estreito de Gibraltar? O Estreito de Gibraltar é essa partezinha aqui, onde é que você tem a Europa e a África. E aqui no meio, você tem uma passagem que junta o Atlântico com o Mediterrâneo, que é chamado de Estreito de Gibraltar. Então, dois navios brasileiros foram mandados para patrulhar esse Estreito de Gibraltar aqui e caçar submarinos alemães.
Só que os nossos navios não estavam vendo ação. Os nossos soldados estavam entediados na guerra, porque eles não estavam participando de combate nenhum. A gente pegou uma gripe espanhola, alguns soldados nossos morreram de gripe, nesses navios, mas os nossos soldados não estavam participando de combate. Até que, um dos nossos navios, ele avista uma formação de uma espuma no mar, abre fogo contra essa espuma, acreditando ser um submarino alemão. Todos os soldados empolgados, porque eles iam participar da guerra, eles iam ter combate, eles iam matar o inimigo, e quando eles vão ver, não era um submarino alemão que eles tinham afundado, mas o que eles tinham derrotado mesmo era um bando de golfinhos, chamado de toninhas, uma espécie de golfinho chamado de toninhas. Então, a única batalha da qual nós realmente participamos na Primeira Guerra Mundial foi a famosa Batalha das Toninhas, na qual nós ensinamos esse exército a nunca mais se meter com o nosso exército brasileiro, porque a gente mostrou para eles quem que manda. Tá? Então, essa foi a única batalha da qual o nosso exército participou na Primeira Guerra Mundial. Uma outra coisa que aconteceu no final da Primeira Guerra Mundial foi o surgimento de um vírus, chamado de vírus influenza ou H1N1, que é uma mutação do vírus da gripe que ficou conhecido como a gripe espanhola. Então a gripe espanhola não surgiu na Espanha, tá? Ela provavelmente surgiu nos Estados Unidos ou na China, tá? E ela acabou ficando conhecida como gripe espanhola, porque quem mais deu destaque para essa doença foi a imprensa espanhola, que tinha mais liberdade. Por causa disso, ela acabou ficando conhecida como gripe espanhola. Então, o que aconteceu? Esse vírus surge, a gente não sabe se nos Estados Unidos ou na China, mas ele começa a circular pelo planeta por causa da circulação dos soldados por causa da Primeira Guerra Mundial. Então, como os soldados eles eram enviados dos Estados Unidos para a Europa e depois eles voltavam da Europa para os Estados Unidos ou voltavam para os seus países, você tinha uma circulação de pessoas e essas pessoas carregavam o vírus consigo. E isso provocou o surgimento de uma pandemia, ou seja, em 1918, um vírus que não tinha vacina, que não tinha cura, não tinha tratamento, ele vai circular pelo planeta e ele vai provocar uma pandemia global, onde é que um monte de países vão sofrer com esse vírus da gripe espanhola. Então, esse vírus ele vai chegar aqui no Brasil, então você tem um monte de protocolos que vão acontecer, como por exemplo, protocolos de isolamento social, as pessoas não podiam sair de casa, elas tinham que ficar trancadas, as pessoas tinham que usar as máscaras, você tem fotos como aquela ali, mostrando os médicos que tinham que ficar todos paramentados para eles não se contaminarem com essa doença. Você tinha hospitais de campanha, como aqueles que são criados lá em cima, hospitais temporários para receber esses doentes. Você começa a ter um número muito grande de mortos, então os corpos começam a se empilhar, como aparece nessa imagem que tem aqui do lado, de você recolher os corpos das pessoas que ficaram doentes. Então os médicos começaram a se contaminar, as enfermeiras começaram a se contaminar e começaram a morrer. E essa pandemia, ela matou em 1918 aproximadamente 50 milhões de pessoas. Inclusive um dos nossos presidentes, chamado Rodrigues Alves. O Rodrigues Alves tinha vencido as eleições em 1918, ele iria assumir no dia 15 de novembro, mas ele fica infectado pela gripe espanhola, então ele não consegue assumir como presidente, acaba morrendo no começo de 1919 e um outro presidente vai acabar assumindo no seu lugar. Tá? Então essa pandemia ela acaba forçando o isolamento social, ela não tinha cura, ela não tinha vacina, ela provocou uma crise econômica muito grave e provocou aproximadamente aí 50 milhões de pessoas que morreram por causa desse vírus que circulou aí em 1918, que ficou conhecido como gripe espanhola. Eu acho que você consegue perceber aí algumas semelhanças dessa gripe espanhola com a situação que a gente vive em 2020, por causa do coronavírus, tá? Então, essa é uma curiosidade que eu queria trazer para vocês, por causa aí da Primeira Guerra Mundial. Beleza, pessoal? É isso daí. Obrigado.